eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 92. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os ângulos de um polígono regular, né? Então, nosso objetivo vai ser recordar o conceito de polígono regular e calcular a medida do ângulo interno de um polígono regular a partir do seu número de lados. Os materiais para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, para você fazer as anotações e depois resolver os exercícios, tá certo? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre polígono regular. Você já aprendeu, né? No caso, a gente já viu esse assunto, mas a gente precisa dar uma relembrada antes de prosseguir para o próximo conteúdo. Então, você já aprendeu que polígonos com todos os lados da mesma medida e todos os ângulos de mesma medida são polígonos regulares, né? O quadrado ABCD abaixo, por exemplo, é um polígono regular. Se você observar, ele tem todos os lados medindo 1,5 centímetros e todos os seus 4 ângulos são ângulos retos, no caso, que valem 90 graus. Então, um polígono regular vai ser aquele que tem todos os lados medindo a mesma medida e tem todos os ângulos também com a mesma medida, beleza? Esse é o que a gente chama de polígono regular, certo? Agora, ângulos então de um polígono regular, né? A gente sabe que em um polígono regular todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos são congruentes também. Então, é a partir dessas duas informações que a gente vai conseguir calcular o valor do ângulo interno de um polígono regular. Então, como em cada vértice de um polígono a soma das medidas do ângulo interno e de seu ângulo externo é 180 graus, a gente consegue concluir, então, que os ângulos internos que os ângulos externos de um polígono regular também são congruentes entre si, né? Porque se os ângulos internos são congruentes, os ângulos externos também vão ter que ser congruentes, porque a soma entre os dois é sempre 180 graus, ok? Então, a gente consegue escrever da seguinte maneira. A medida de cada ângulo interno de um polígono regular, a gente corresponde ela, né? A gente escreve ela como sendo AI. Então, só relembrando, na última aula a gente viu que SI é a soma dos ângulos internos de um polígono. E agora a gente está vendo que AI é cada um dos ângulos internos de um polígono. A medida de cada ângulo externo de um polígono a gente vai chamar de AE. E na última aula a gente viu que a soma dos ângulos externos de um polígono é SE. Então, essas duas descrições são importantes para você relembrar, né? Então, para um polígono regular de N lados, a gente vai chegar às seguintes conclusões. A gente sabe que cada ângulo interno vai ser nada mais do que a soma dos seus ângulos internos divididos por N. Por quê? Nós temos lá a soma de todos os ângulos internos do nosso polígono. Se ele é um polígono regular, significa que todos os ângulos são iguais. Então, basta eu dividir pela quantidade de ângulos que eu tenho. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com polígono, a quantidade de ângulos, a quantidade de vértices e de lados são iguais. Então, eu sei que eu posso dividir a soma dos ângulos internos pela quantidade de lados que eu tenho e chegar num resultado que é o valor de cada um dos ângulos internos. Então, no caso aqui, esse N menos 2 vezes 180 graus é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono e eu vou dividir por N, porque N é o número de lados do meu polígono. Tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer com AE, ou seja, ângulo externo. Então, eu sei que a soma dos ângulos externos do meu polígono é sempre 360 graus. E aí eu vou dividir pela quantidade de lados que eu tenho, certo? Então, eu posso escrever aqui, né? SI a gente sabe que é N menos 2 vezes 180. Aí, eu sei que é SI divididos por N. SE é sempre 360 graus. E AE vai ser SE divididos por N, certo? Isso para um polígono regular, ok? Por quê? Porque o polígono regular tem todos os ângulos internos iguais. Se não for um polígono regular, eu não consigo aplicar essa fórmula, porque aí não faz sentido eu dividir pela quantidade de lados que eu tenho. Se cada um deles vai valer um valor diferente, não faz sentido. Eu só posso aplicar essa fórmula aqui, ó, no caso A do ângulo externo em si, para polígonos regulares, tá?
Essas duas aqui eu só consigo em polígonos regulares. A da soma dos ângulos internos e da soma dos ângulos externos serve para qualquer polígono convexo, porque aí eu estou calculando a soma de todos os ângulos. Agora, para calcular cada um dos ângulos separadamente, eu só posso aplicar essa fórmula para polígonos regulares, onde todos os ângulos são iguais, que daí basta eu dividir pela quantidade de ângulos que eu tenho, certo? É como se a gente pensasse aqui, ó, no quadrado, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360. O quadrado é um quadrilátero regular, porque eu tenho os 4 lados iguais e, por consequência, também os 4 ângulos internos iguais. E aí, como que eu vou saber quanto vale cada ângulo interno? Se a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, eu vou dividir por quantos lados ele tem, quantos vértices, né? Por 4, que vai me resultar em 90, que é exatamente o valor que a gente já conhece, porque são ângulos retos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a quantidade, né? O valor da soma dos ângulos e dividindo por cada um deles, porque eles são todos iguais para encontrar o resultado, ok? Vamos ver alguns exemplos, então, de aplicação, né? Para a gente aplicar essas fórmulas que a gente acabou de ver. Então, primeiro, qual é a medida do ângulo interno e a do ângulo externo de um hexágono regular? Então, o hexágono regular, ele é um polígono que tem 6 lados, certo? Antes de eu calcular quanto vale cada ângulo interno, eu preciso calcular a soma dos ângulos internos, né? Então, eu vou calcular aqui, o cálculo da soma das medidas dos ângulos internos vai ser SI, que no caso é N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados. Se eu tenho 6 lados, o meu N é 6. E aí eu vou ficar com 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180 me resulta em 720. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Agora eu quero calcular quanto é cada um dos ângulos, né? Como o hexágono é regular, então eu sei que o ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido por N. A soma dos ângulos internos a gente calculou é 720 graus. O número de lados que eu tenho é 6, então 720 divididos por 6 me resulta em 120 graus. Ou seja, o valor de cada um dos ângulos internos do meu hexágono vai ser 120 graus, ok? Agora, para calcular dos ângulos externos, eu vou ter ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos sobre N. Eu já sei o valor da soma dos ângulos externos, é sempre 360. Na última aula a gente mostrou de onde vem esse valor. Então, se é 360, eu vou substituir aqui 360 e o N vai ser 6, 360 divididos por 6, me resulta em 60 graus. Olha que interessante, lembra que a gente falou que um ângulo interno mais um ângulo externo vai ser sempre 180 graus, que foi a primeira propriedade que a gente viu na aula anterior? Tá aqui, 120 mais 60, 180 graus. Então, a gente sabe que a gente encontrou o valor correto, fazendo essa provinha real aí, mais ou menos, né? Pra gente ver que a soma dos dois ângulos fechou 180 graus. Ou seja, o nosso cálculo está correto, beleza? Segundo exemplo, qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é igual a 144 graus? Então, vamos lá. O AI, ou seja, o ângulo interno, né? Ele é igual à soma dos ângulos internos sobre N. Só que eu não sei qual é o N e eu também não sei qual é o SI. Eu só sei que o AI é 144. Então, como que a gente vai substituir esse valor na fórmula? Vou colocar aqui SI sobre N igual a 144 graus. Eu não consigo calcular dessa maneira, porque eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho a soma dos ângulos internos que eu não conheço e o número de lados que eu também não conheço. Não consigo encontrar. Certo? Agora, se no lugar da soma dos ângulos internos eu colocar a sua fórmula, colocar N menos 2 vezes 180, qual é a única incógnita que eu tenho aqui? Eu só preciso descobrir o valor de N. Fica mais fácil, né? Então, agora eu vou resolver. Aquele N que estava dividindo para cá, eu passo multiplicando vezes o 144, né?
E aí aqui eu vou fazer a multiplicação de chuveirinho, eu fico com 180N menos 360 igual a 144N. Eu passo o 144 para cá, ele fica negativo, e o menos 360 vai para lá, fica positivo. Eu vou ter então 180N menos 144N, que vai me resultar em 36N igual a 360. Isso vai me dar então o resultado de 360 dividido por 36, que me dá um resultado de 10, certo? Então, N é igual a 10. O que isso significa? Isso significa que o polígono que a gente estava procurando é o decágono, o polígono de 10 lados, certo? Então, se vocês observarem, cada um dos exemplos mostrou uma forma de calcular. No primeiro exemplo, a gente tinha o valor do número de lados e queria encontrar o valor do ângulo interno. Aqui no segundo exemplo, a gente tinha o valor do ângulo interno e queria encontrar o número de lados. Então, essas são algumas das situações que podem acontecer na hora de você resolver os exercícios, né? Podem pedir respostas diferentes. Então, basta aplicar a fórmula da maneira correta que você vai chegar no resultado que você estava procurando, ok? Não é difícil, né, gente? É bem fácil aplicar essas informações. Eu espero que tenha ficado claro. Só lembrando, essas duas fórmulas, né, dos ângulos internos e ângulos externos, só valem para polígonos regulares, né? Aqueles que têm a medida dos lados iguais e a medida dos ângulos internos iguais também, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios e consultar o material que vocês têm disponível aí para vocês. Eu encontro vocês na próxima aula.